isto conduzirá a uma urbanização progressiva e invisível de toda esta zona. E vai afetar também os nossos vizinhos, embora eles, se fizerem a parte deles, possam defender parcialmente estes efeitos. Mas, digamos, todo o norte de Portugal vai definhar. Se o norte de Portugal definhar, os portos definham automaticamente porque servem o norte de Portugal. Além disso, a Espanha está a mudar a bitola e, se não se resolver este problema da bitola e os outros problemas de interoperabilidade ferroviária, os portos portugueses não terão a prazo. Quando estou a dizer a prazo, não é amanhã, não é nos próximos 4 ou 5 anos, será daqui a 10, 15 anos, sequer de ter Interland em Espanha. E o nosso Interland será um Interland pobre e reduzido. Eu, portanto, gostava de dizer o seguinte: o que justifica a construção da linha Aveiro-Vilar Formoso não são apenas as ligações aos portos de Aveiro e Leixões e a ampliação do seu Interland, é toda a economia portuguesa, em particular a da metade norte. Os portos são apenas uma parte dos agentes económicos que beneficiam da construção desta linha, mas que só por si, como a linha é bastante cara, poderia ser insuficiente para justificar a sua construção. Seria com certeza. Portanto, se nós, eu estou a mostrar outra vez aquele mapa que mostrei há bocado, portanto, se Portugal não fizer estas ligações, seja lá por que razão for, se não tivermos, por exemplo, dinheiro, também não teremos, se calhar, para fazer isto, e então o que é que acontece? A Espanha pode resolver o problema, por exemplo, a nível da Galiza, por cima. As linhas que lá têm não são boas, mas funcionarão e serão mudadas para a bitola europeia, serão ligadas ao resto da Europa. E se quiserem linhas competitivas para mercadorias, provavelmente terão de fazer novas. Mas seja como for, tendo a Zona Sul esta ligação a Madrid e daí à Europa, e a Galiza, eventualmente, isto se for necessário, toda esta região vai ficar longe de qualquer plataforma logística em que se possa, por exemplo, pôr um contentor e ir diretamente de ferrovia para a Europa. Portanto, isto é o mesmo que dizer a qualquer investidor que queira investir aqui: pá, vocês não venham para aqui porque basta andarem umas centenas de quilómetros e têm situações muito melhores. Vão para a Espanha ou vão para o sul de Portugal, mas não venham para aqui. Portanto, isto vai tender a morrer economicamente toda esta zona norte de Portugal. E isto é uma catástrofe não só para o norte, como para o país inteiro. Portanto, não é o interesse do norte que justifica isto, é, em primeiro lugar, o interesse do norte e centro, mas é o interesse de Portugal. Isto não deve ser argumentado em função de interesses regionais, é o interesse do país. Portanto, eu vou aqui referir aqui alguns aspectos. O professor Valente Oliveira já falou desta questão, eu queria só falar aqui dos aspectos das razões pela atual falta de competitividade do transporte ferroviário de mercadorias. As diferenças de bitola não são, podemos discutir se são o problema principal ou não atualmente, mas a diferença da bitola é claramente o problema mais difícil de resolver. E se não for resolvido, nada funciona. Porque os vagões não podem passar, os vagões de mercadorias, como disse o Sr. Valente de Oliveira, não podem andar a passar de uma bitola para a outra. E, portanto, tudo isso obriga a transbordos, obriga a coordenação de comboios que vêm dos dois lados da fronteira, como acontece atualmente com o comboio da Alta Europa. Demora 8 horas em Irún a fazer o transbordo, mas não é um comboio, são dois. São dois comboios que convergem em Irún à mesma hora. Se um deles se atrasar, o outro fica atrasado. Tudo isto é uma dificuldade de gestão do sistema, gera falta de competitividade. Há outro problema muito importante, que quase não se fala, que é a questão das pendentes excessivas. A competitividade de uma linha para efeitos do transporte de mercadoria depende muito da pendente. Ou seja, quanto mais inclinada é a linha, menor é o peso que uma locomotiva consegue rebocar. Portanto, o custo de transporte de um contentor aumenta nessa linha, aumenta à medida que aumenta, digamos, a pendente da linha. E, portanto, o ideal é que as pendentes não ultrapassem 12 por mil. Se forem aos 15 por mil, os comboios com uma certa dimensão passam bem nos 12 por mil. Se a pendente for de 15, passam com redução de velocidade e poderá ir até 17, 18 por mil o mesmo comboio, mas tem que ser uma rampa que não seja longa demais. É como conduzir um automóvel. Eu posso ter um automóvel que não consegue subir uma dada rampa, mas se ele for lançado quando lá chega, consegue ultrapassá-lo. Portanto, se tivermos uma rampa de 17, 18 por mil, desde que antes da rampa não haja constrangimentos à velocidade, o comboio consegue ultrapassar essa rampa. E, portanto, rampas de 17, 18 por mil já podem ser fatores de falta de competitividade de uma linha, dependendo, digamos, do comprimento da própria rampa. Há vários outros fatores que inibem ou reduzem a competitividade do transporte de mercadorias, mas que, em relação a estes, são mais fáceis de resolver. Diferenças no sistema elétrico, de alimentação elétrica. Nós temos os 25 mil kV, a eletrificação standard, mas a Espanha não tem. Diferenças nos sistemas de sinalização.
A questão que o professor Valente de Oliveira falou das linhas de resguardo e cruzamento para comboios de 750 metros, nós, na generalidade da nossa rede, não é isto que temos. A Espanha, creio que os problemas são semelhantes. Devia haver também uma política de incentivo, digamos, de concorrência a nível dos terminais, incentivo à construção de ramais particular, a questão dos engates dos comboios e fora as questões pessoal que o professor Valente de Oliveira referiu. Eu vou-me focar apenas nestes dois, porque são aqueles de mais difícil de resolução, que exigem um investimento massivo na infraestrutura e que, portanto, demorarão muitos anos a resolver. Não são necessariamente aqueles que neste momento causam maiores problemas, mas são os mais difíceis de resolver. Por exemplo, a bitola. Tem aqui as bitolas na Europa, Portugal e Espanha têm uma, a imensa maioria da Europa tem outra, e depois apenas países do leste e Rússia têm bitola diferente. Portanto, o sistema standard é o que existe na Europa e é este que nós temos que adotar. Caso contrário, transformamos a nossa rede no meio da ferroviária. Na Europa, o sistema standard é com 1435 milímetros de diferença, nós temos 1668. Portanto, um comboio que tem eixos fixos não passa de uma linha para a outra. Isto é apenas uma fotografia para vos dar a ideia dos transbordos que neste momento são feitos nas fronteiras. Isto não é solução para o problema. Não é solução. A Auto Europa neste momento está a fazer isto, mas em vez de ser a Auto Europa, ou ver se der 10 Auto Europas a fazer isto, o comboio chegava a Irão e depois dizer assim, agora fica aí uma semana à espera para se poder mudar a mercadoria. Portanto, só funciona com pequenas quantidades. Se quisermos transportar grande parte da mercadoria da rodovia para a ferrovia, isto não vai funcionar. Obrigado a perder tempo. Portanto, são 8 horas que o comboio lá fica parado, no caso da Auto Europa, dependerá das dimensões. Fica lá parado para fazer o transbordo e o atraso de um comboio provoca o atraso do outro. Portanto, isto é difícil de gerir e é um fator de perda de competitividade. Agora, o que é que se passa com a Espanha? Tudo o que se passa em Espanha e a coordenação com a Espanha é fundamental para Portugal. Nada disto pode ser feito e pensado de costas voltadas para a Espanha. Tudo tem que ser feito em conjunto, em cooperação e em diálogo construtivo com a Espanha. A Espanha tem 40 anos de experiência com os sistemas de mudança de bitolas e há 20 anos que investe em novas vias férreas totalmente interoperáveis com o resto da Europa para se ver livre destes problemas. Tem aqui duas frases que estão no Plano Estratégico de Infraestruturas de Espanha. Melhoria da rede convencional e preparação para a sua transformação progressiva para a bitola UIC. Isto é a bitola standard da União Internacional dos Caminhos de Ferro. Início no quadrante nordeste, que é natural porque é onde está a bitola europeia em França neste momento. A melhor forma de integração na rede europeia não pode ser transformando a nossa rede ferroviária num apêndice do sistema ferroviário europeu. O que é que isto significa? Mudança da bitola, alteração do sistema de sinalização e todos os outros fatores de interoperabilidade que as linhas férreas têm que respeitar, nós temos que fazer a mudança progressiva de tudo isto. Pode durar 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas este é o objetivo final. Ou deve ser. Digamos isto aqui, fazendo advogado do diabo, quer dizer, se Portugal não perceber isto e continuar com as políticas em que tem andado nos últimos anos, a nossa rede ferroviária será transformada numa ilha ferroviária. É tudo mais caro, o material circulante, todo o equipamento é tudo mais caro e o transporte ferroviário de mercadorias a nível internacional não terá a menor competitividade. Portugal ficava isolado nesse caso e o corredor E80 definiria. Ou seja, se nós não fizermos nada daqui a 15 anos, todo este trabalho que se anda a fazer agora, toda esta discussão passa para o plano metafísico, não tem interesse prático nenhum, porque isto vai morrer tudo. Por isso eu tenho aqui uma frase que é um pouco forte, mas eu sinto a política do governo anterior, manter o transporte de mercadorias em bitola ibérica é um suicídio económico e o reflexo de uma completa falta de visão estratégica. Infelizmente, esta falta de visão estratégica não era só do governo anterior. É porque eu não me lembro de ter ouvido os partidos da oposição também a criticar esta política. Portanto, eu quase diria que isto era falta de visão estratégica da nossa classe política. Durante muito tempo, a nossa associação andou quase sozinha e pouco mais a tentar alertar para isto. Não tínhamos era uma voz suficientemente forte para que todos nos ouvissem. Mas, digamos, a nossa classe política andava a cometer erros ou a dormir e só muito recentemente é que esta falta de visão estratégica foi corrigida com a ênfase no transporte de mercadorias e no transporte de mercadorias internacional, ou seja, nas questões de interoperabilidade e da mudança da vida.